Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e essa é a nossa terceira aula sobre logaritmos, onde nós vamos falar algumas outras propriedades sobre logaritmos. Então, nós já sabemos de duas aulas atrás o que é um logaritmo. Logaritmo é sinônimo de expoente. Então, quando eu calculo um logaritmo, eu quero calcular um expoente. E nós vimos na nossa última aula uma série de 4 propriedades fundamentais para vocês conseguirem fazer qualquer tipo de questão. Hoje eu quero conversar com vocês outras propriedades um pouquinho mais específicas, propriedades que não são tão essenciais para vocês fazerem a maior parte das provas, visto que elas podem ser obtidas das demais propriedades. Porém, se vocês conhecê-las, acaba sendo um pouquinho mais fácil ou um pouquinho mais rápida a resolução de determinadas questões. Vamos lá? A nossa primeira propriedade, ela vai ser uma consequência da mudança de base que conversamos em nossa última aula. Então, se você se recorda, eu sei que o logaritmo de a na base b é a mesma coisa que o logaritmo de a na base c dividido pelo logaritmo de b na base c. Ou seja, como nós vimos na questão da mudança de base, se por algum motivo o logaritmo na base b é mais difícil, eu posso transformar esse log numa outra base. Então, o número de cima ele continua em cima, o número de baixo ele continua embaixo, ambos os logs numa base que por algum motivo eu achar mais fácil. Essa é a mudança de base que conversamos em nossa última aula. Agora, se você pegar essa mudança de base e você simplesmente multiplicar em cruz, nós vamos acabar obtendo o quê? 1 vezes o logaritmo de a na base c é o próprio logaritmo de a na base c, igual ao logaritmo de a na base b vezes o logaritmo de b na base c. Então, logaritmo de a na base b vezes o logaritmo de b na base c. E essa que é a nossa propriedade. Ela vai falar sobre a multiplicação desses logs. Então, escrevendo ela como nosso título, nós vamos ter que o logaritmo de a na base b é igual a este produto aqui. Isso acaba me ajudando bastante a simplificar uma certa expressão. Como é que eu uso isso em um exercício? Olha esse exemplo que interessante. O logaritmo de 8 na base 3 multiplicado pelo logaritmo de 3 na base 2. Repare que são dois logaritmos que eu não conheço. Por quê? 3 elevado a quanto vai dar 8? Não sei. 2 elevado a quanto vai dar 3? Eu também não sei. Então, a não ser que o enunciado me desse algumas dicas, alguns valores específicos, eu não saberia esses dois logaritmos. Porém, olha só, eu tenho uma multiplicação de logs, de modo que a base de um logaritmo é o logaritmando do outro. É como se eu pudesse cortar esses números, e aí em cima vai sobrar o 8 e embaixo vai sobrar o 2. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que o logaritmo de 8 na base 2, que é um log que eu sei fazer, né? 2 elevado a que número vai dar 8? Isso aí, 2 elevado à terceira potência. Eu posso, inclusive, expandir essa propriedade para multiplicações de mais elementos. Então, por exemplo, olha essa multiplicação. Nossa, a princípio parece assustadora, mas eu posso, mais uma vez, usar a mesma propriedade. Então, é como se o 7 aqui de cima cancelasse com o 7 aqui de baixo, o 4 de cima cancelasse com o 4 de baixo e o 3 de cima cancelasse com o 3 de baixo. Então, na parte de cima, no logaritmando, sobrou o número 5. Na parte de baixo, na base, sobrou o número 2. Então, esse produto é igual ao log de 5 na base 2, que eu não sei de cabeça. Se o enunciado não me passou o seu valor, a resposta final é essa. Uma coisa importante é que eu não estou cortando logaritmando com base. Então, não é uma simplificação. Eu simplesmente estou observando que ele é exatamente o mesmo valor e aí eu posso utilizar essa propriedade acima para poder fazer a sua demonstração. Ficou claro? Então, vamos lá para a nossa próxima propriedade. A nossa próxima propriedade, ela também veio da mudança de base.
Então, eu tenho um logaritmo de b na base a, como está o enunciado aí do comecinho da minha propriedade. E por algum motivo, eu não quero a base a, eu queria que fosse base b. Então, olha só que interessante. Nós sabemos que o logaritmo de b na base a, dentro daquelas condições que nós já conversamos antes, não estou repetindo sempre, eu posso usar mudança de base se eu quero trocar a base de a para b. Então, ó, em cima eu tinha o b, ele continua em cima. Embaixo eu tinha o a, ele continua embaixo. E eu coloco esses dois logaritmos na base que eu estou interessado. E aí, ó, numerador, logaritmo de b na base b, quando o logaritmando e a base são iguais, eu sei que o valor do logaritmo é 1 sobre o logaritmo de a na base b. Ou seja, o logaritmo de b na base a é a mesma coisa que 1 sobre o logaritmo de a na base b. Em outras palavras, se você trocar o logaritmando com a base em um logaritmo, você vai obter o inverso da sua resposta. Ficou claro? Nossa terceira propriedade será parecida com uma propriedade que nós conversamos na nossa última aula. Nós vimos que se eu tenho log de uma potência, o expoente cai multiplicando. Nessa terceira propriedade, quem está com o expoente é a nossa base. Então, a nossa base é uma potência. Como é que eu vou calcular isso então? Então, eu posso usar mais uma vez a mudança de base. Então, nós temos aqui, por exemplo, que o logaritmo de b na base a elevado a n, eu posso colocar todo mundo numa base c. Então, isso aqui vai ser igual ao logaritmo de b na base c dividido pelo logaritmo de a elevado a n na base c. O primeiro log deixa quieto, não sei quanto que ele vale, então só vou copiar. Então, logaritmo de b na base c. Agora, o segundo log, o meu denominador, é uma potência. Então, eu sei que o expoente vai tombar aqui na frente. Então, n vezes o log de a na base c. Ou seja, eu tenho esse n aqui no nosso denominador. Então, 1 sobre n multiplicado. Agora, eu tenho que o log de b na base c dividido pelo log de a na base c. Mais uma vez, pela mudança de base, eu sei que isso aqui vai ser a mesma coisa que o logaritmo de b na base a. Ou seja, quando a minha base tem uma potência, esse expoente também pode tombar. A diferença é que o expoente ele vai tombar para o denominador da nossa expressão. Então, isso aqui vai ser 1 sobre n multiplicado pelo logaritmo de b na base a. Correto? Inclusive, algo que é bastante importante é que eu posso juntar a regra do tombo da nossa última aula com essa propriedade, gerando uma propriedade que resume essas duas, que é a seguinte: o logaritmo de a elevado a n na base b elevado a m. Da propriedade da nossa última aula, eu sei que o expoente do a vai tombar. E sempre que o logaritmando tomba o expoente, ele cai para o numerador. Então, de cima cai para cima. Então, aqui, n sobre. A propriedade que nós acabamos de conversar vai dizer que se a minha base tem uma potência, o expoente dela vai tombar para o denominador. Então, o de baixo cai para baixo, vezes o logaritmo de a na base b. O único cuidado importante que nós temos que ter é que, principalmente quando n e quando m for um número par, eu sei que a elevado ao número par sempre vai ser positivo, assim como b elevado ao número par também vai ser positivo. Mas quando eu tombo o expoente, eu não sei nada sobre o a. Então, para deixar essa afirmação verdadeira para qualquer valor de a, diferente de zero, né? Eu posso colocar um módulo aqui no a e um módulo aqui no b, para ter certeza que esse logaritmo existe. Então, quando nós temos um logaritmo de uma potência, o de cima cai para cima, o de baixo cai para baixo, formando aqui uma fração multiplicado pelo nosso logaritmo. Uma propriedade, não cheguei a colocar um número nela, mas que ela resume bem duas propriedades que nós já conversamos. Tudo bem? O quarto ponto de nossa aula
não vai ser uma propriedade, mas a definição de um conceito, o conceito de cologaritmo. Então, o que vem a ser o cologaritmo de um número qualquer? Por exemplo, do b na base a. Cologaritmo nada mais é do que o logaritmo do inverso do meu número. Então, ele vai ser o logaritmo de 1 sobre b, né? O inverso do b na base a. E aí, se nós lembrarmos um pouquinho de propriedades, eu sei que o logaritmo de 1 sobre b na base a, isso aqui é o logaritmo de uma divisão, ou seja, o logaritmo do nosso primeiro número menos o logaritmo do nosso segundo número. E aí, o logaritmo de 1 em qualquer base sempre vai ser zero, né? Porque qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1. Então, zero menos o logaritmo de b na base a. E aí, zero menos logaritmo vai ser o próprio menos o logaritmo de b na base a. Portanto, o cologaritmo ele vai ser o oposto do logaritmo de b na base a. Tudo bem? Para que nós possamos encerrar essa nossa aula, eu quero fazer com vocês uma questãozinha que apareceu no vestibular da Mackenzie de 2019. A questão é essa. Nessa questão, o enunciado ele escreve por extenso, eu que transformei aí numa linguagem simbólica, que eu tenho os números a, b e c reais positivos, diferente de 1, e ele afirma que o logaritmo de c na base b é igual a um certo k. Ele nos pergunta, em função de k, quanto que é essa nossa fração, essa nossa expressão. Então, a primeira coisinha interessante que nós podemos observar é que no numerador eu tenho uma multiplicação de logaritmos, de forma que o logaritmando de um deles é igual à base do outro. Como nós conversamos, é como se eu pudesse simplificar, e aí no logaritmando vai sobrar o c, e na base vai sobrar o b. Então, aqui nós teremos o logaritmo de c na base b. E no denominador, logaritmo de b na base c. Puxa, eu não quero a base c, olha só, eu quero a base b. Então, eu posso trocar o b com o c, e eu sei que quando eu troco o logaritmando com a base, eu vou encontrar o inverso do meu logaritmo. Então, isso aqui vai ser 1 sobre o logaritmo de c na base b. Ou seja, logaritmo de c na base b, nós sabemos que vale k, dividido por, de novo, 1 sobre logaritmo de c na base b, vale k. Divisão de fração, você está cansado de saber que eu mantenho a nossa fração de cima e multiplico pelo inverso da fração de baixo. E desse modo, k vezes k é a mesma coisa que k elevado ao quadrado. Era só marcar depois a alternativa para encerrar essa nossa questão. Tudo bem? Com isso, nós encerramos essa parte final de logaritmos, de propriedades de logaritmos. Eu espero que tenha ficado bem claro isso aí a cada um de vocês. Eu encontro vocês agora na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.